TSH quanto do TRH hipotalâmico. Bom, vamos entrar então na aula em si, né? Então vamos falar um pouquinho de nódulos mesmo. Estatisticamente, nódulo é uma condição, como eu falei, muito comum. No exame clínico, a palpação a gente pode encontrar mais ou menos 4 a 7% da população geral com nódulos palpáveis de tireoide. E no ultrassom, isso pode chegar até 67% das pessoas, da população geral, vai ter algum nódulo no ultrassom de tireoide. Em necrópsia, esse número chega também bem alto, a 50%. Então, a mensagem disso daqui é que, na verdade, nódulo é realmente muito comum, principalmente quando você procura, né? Quando você faz ultrassom, eu brinco com os pacientes que quem procura acha. Quando você pede um ultrassom de tireoide, há grande chance de você achar um nódulo, né? Por isso que o ultrassom de tireoide não é um exame para se fazer de screening ou para todo mundo, como um rastreamento geral. Eu só vou pedir ultrassom de tireoide naqueles pacientes ou que eu tenho alguma alteração na palpação, principalmente, ou que eu tenho alguma uma suspeita de clínica de câncer, que eu vou falar de um fator de risco específico, né? Então eu vou falar depois os fatores de risco para câncer de tireoide e quando que a gente deve pedir ultrassom, tá? Agora, apesar de nódulo ser muito comum, câncer de tireoide é relativamente raro. O câncer de tireoide está presente só em 5 a 10% dessa população grande de nódulos que a gente tem. Só que em crianças a gente tem que ter um cuidado especial, porque quando acontecem nódulos em crianças, eles têm uma prevalência maior do que na população adulta de serem malignos. Podem ser até 26% das vezes malignos, no caso de nódulos em crianças. Bom, então, como eu falei, nódulos são muito comuns, mas eles são mais comuns ainda quanto maior a idade, né? Então, em idosos os nódulos são mais comuns. Em mulheres, eles são bem mais comuns também do que em homens, né? Também são mais comuns em pessoas que residem em regiões com deficiência de iodo, carentes em iodo, e também são mais comuns em pessoas com história de exposição à radiação ionizante, né? Tanto os nódulos são mais frequentes, quanto os cânceres também de tireoide são mais frequentes em pacientes que tiveram história de radiação. Bom, quando eu tenho nódulo de tireoide, eu tenho que pensar também nos diagnósticos diferenciais desse nódulo, né? Então, uma estrutura que pode, a palpação, parecer um nódulo, na verdade pode ser uma tireoidite subaguda, então o paciente pode ter um aumento assimétrico da tireoide e parecer nódulo a palpação, mas aí na verdade não é um nódulo, é um processo inflamatório de uma tireoidite, tanto uma tireoidite subaguda quanto uma tireoidite crônica linfocítica. Doenças infiltrativas também, como hemocromatose, outras doenças como até que infiltram essa região da tireoide, né, podem parecer nódulo a palpação, tá? Sarcoidose também, que é uma coisa mais rara. Metástases tumorais, então metas de tumores mamários ou de pulmão podem raramente dar metástase, na verdade, tumores primários de pulmão e de mama podem raramente dar metástase para a tireoide, melanomas também, então são metástases mais raras. Cisto paratireoidiano, que como vocês viram, a tireoide é bem próxima, né, ali na região a paratireoide é bem próxima ali na região posterior da tireoide, então pode parecer nódulo, quando na verdade é um cisto na paratireoide. Lipomas que são acúmulos de gordura na região subcutânea, então posso ter algum lipoma ali na região cervical, que parece nódulo tireoidiano, e paragangliomas, né, que são tumores na região dos gânglios cervicais. Bom, então a maioria dos pacientes na história clínica da tireoide de nódulos tireoidianos são assintomáticos,
Muitas vezes esses pacientes descobrem o nódulo ou a palpação pelo médico, ou o próprio paciente nota, né, um aumento de volume cervical, ou mesmo a ultrassom, né, que é o chamado incidentaloma. Então, o paciente foi fazer um ultrassom para avaliar, por exemplo, carótida, né, um Doppler de carótida, ultrassom Doppler de carótidas, e perceberam lá que ele tinha algum nódulo tireoidiano. Então, a gente chama isso de incidentaloma. Agora, quando a gente tem um paciente que tem um nódulo tireoidiano, seja a palpação ou quando ele já traz um ultrassom para a gente com esse nódulo, quais são as perguntas que são importantes da gente fazer, né? Primeiro, saber se o paciente tem história de radioterapia, né, prévia. Então, se tem história de exposição à radiação ionizante nessa região da cabeça e pescoço. Por exemplo, um paciente que fez tratamento para um linfoma, né, tem que fazer radiação, né, nesse eixo do pescoço e região torácica, e é um paciente que a gente tem que perguntar, a gente tem que realmente ter um pouco mais de cuidado, já que o risco de câncer é maior nesses pacientes. Se tem história familiar de câncer de tireoide, né, principalmente o carcinoma folicular, pode ter essa história familiar, e o carcinoma papilífero, tá? A velocidade de crescimento desse nódulo, então um nódulo que tem um crescimento contínuo, a gente pode suspeitar um pouco mais de que seja maligno, né? E o paciente que tenha sintomas compressivos, né? O paciente que tem disfonia ou rouquidão, então, quando o paciente tem esse sintoma, disfonia no caso, que é a rouquidão, eu tenho que suspeitar realmente mais até de câncer, porque se a gente for pensar, é um nódulo, uma patologia que está traspassando a cápsula da tireoide e invadindo o nervo laríngeo recorrente, né? O paciente pode também ter disfagia, porque a tireoide ali está muito volumosa e está comprimindo as estruturas cervicais, no caso o esôfago, e pode ter dispneia também por compressão ou deslocamento da traqueia, tá? Essas perguntas são importantes para justamente eu acessar o risco de câncer e também para eu acessar se esse paciente merece ou não uma punção tireoidiana, tá? Bom, então quais são desses achados que indicam o maior risco de câncer? O risco maior de câncer é aquele paciente que tem história familiar de câncer de tireoide. Então, se eu tenho um paciente com nódulo e tem história familiar, eu tenho que reavaliar esse nódulo com mais cuidado. Isso chama mais a atenção para eu pedir uma punção. Se ele tem, novamente, história prévia de radioterapia nessa região da cabeça do pescoço. Se esse nódulo tem um crescimento rápido e contínuo. Se esse nódulo, a palpação, se ele for muito firme, endurecido ou fixo a estruturas adjacentes, como eu falei, a tireoide tem uma consistência normalmente fibroelástica, então a tireoide com nódulo endurecido, fixo, já é mais suspeita. Se o paciente tem paralisia de corda vocal, novamente por aquela questão de estar realmente invadindo o nervo laríngeo recorrente, né? Então deve ser uma doença mais agressiva. Se tem algum linfonodo satélite na região, no mesmo lado, né, desse nódulo contralateral a esse nódulo, e se o paciente tem alguma metástase à distância. Outra coisa também que dá uma moderada suspeita a esse nódulo é nos extremos de idade, paciente com menos de 20 anos ou mais de 70 anos, e o sexo masculino, porque como eu falei, nódulo é muito mais frequente nas mulheres, mas quando ele aparece nos homens, apesar de ser menos frequente, ele tem uma suspeita maior de ser câncer. Bom, no exame físico eu vou fazer a inspeção, isso a gente vai ver nas aulas práticas, né? A inspeção da região cervical para ver se o paciente tem alguma assimetria, se tem algum aumento volumétrico dessa região cervical, para saber se esse aumento volumétrico é da tireoide. Na palpação também eu posso palpar o paciente
assim de frente, como nessa foto, né, usando os polegares, ou com o paciente de costas pra gente, usando esses dedos, né? Depois na aula prática a gente vai fazer isso direitinho. E aí nos nódulos eu tenho que avaliar o tamanho, a consistência, se é fibroelástico, mais endurecido, mais firme, a mobilidade desse nódulo, a palpação, se ele é móvel, se ele é fixo, as estruturas. De novo, se ele for fixo, tem uma suspeita um pouco maior. Se o paciente tem algum linfonodo cervical satélite, que também aumenta a suspeita para câncer e com meta para linfonodo, né? Bom, então qual é o exame laboratorial que a gente tem que fazer nos pacientes com nódulo de tireoide? O principal exame laboratorial é o exame do TSH, a dosagem do hormônio TSH. Então, sempre tenho que fazer isso. Antes de pensar em qualquer conduta, seja uma conduta relacionada à punção da tireoide ou mesmo uma conduta expectante ou de acompanhamento, eu tenho que pedir o TSH, tá? Porque isso vai ser um divisor de águas na minha conduta, né? Se o paciente tiver um TSH normal ou um TSH aumentado para hipotireoidismo, eu vou pensar de um jeito. Se eu tiver um TSH mais baixo, eu vou pensar uma conduta um pouco diferente. Então, eu vou falar isso mais na frente para vocês. Aí, outros exames, na verdade, não são importantes. Por exemplo, a tireoglobulina, que é uma molécula, né, uma proteína produzida pela tireoide, eu não devo dosar de forma rotineira nos pacientes com nódulo de tireoide. A tireoglobulina é muito usada quando eu quero seguir paciente com câncer de tireoide, né? Quando o paciente já fez tireoidectomia, essa tireoglobulina ela serve como um marcador de tireoide, de tecido tireoidiano. Por isso que ela não deve ser dosada nos pacientes que têm tireoide que não fizeram cirurgia, porque ela pode estar elevada na maioria das doenças tireoidianas. Uma tireoidite, por exemplo, eleva bastante tireoglobulina. E ela tem baixa sensibilidade e especificidade para diferenciar um nódulo benigno de um câncer de tireoide, tá? Então a tireoglobulina, que é uma proteína, ela serve como marcador, mas só naqueles pacientes que tiveram câncer de tireoide e tiveram que fazer tireoidectomia. Eu uso ele como se fosse um PSA, digamos assim, tá? Da tireoide pós-cirurgia. E a calcitonina, que é um hormônio produzido também pela tireoide, pelas células parafoliculares da tireoide, não há uma recomendação específica para se solicitar, porque ela só vai estar aumentada ou alterada naqueles pacientes com câncer medular de tireoide, que é o câncer das células parafoliculares da tireoide, tá? Então não há uma recomendação específica, já que é um câncer mais raro e não se deve dosar na avaliação inicial dos pacientes com nódulo de tireoide. Então, para resumir, o mais importante e o único exame que eu devo pedir naqueles pacientes com nódulo tireoidiano é o TSH. Bom, um outro exame de imagem, né, agora que eu tenho que pedir para tireoide é o ultrassom. Se o paciente já não estiver trazendo esse ultrassom para você, né, não for um incidentaloma, né, um nódulo achado incidentalmente, a gente tem que solicitar o ultrassom, que é o melhor exame para caracterizar nódulo tireoidiano. O ultrassom ele diz para mim várias características do nódulo. Ele fala quantos nódulos tem, o número, o tamanho dos nódulos, né, a dimensão, a textura, se é um nódulo sólido, se é um nódulo cístico, se é um nódulo misto, se esse nódulo tem algum halo, como são os contornos desse nódulo, se esse nódulo tem calcificação, como é que é o Doppler, né, a vascularização desse nódulo. E também eu consigo no ultrassom avaliar as cadeias linfonodais, né, se eu tenho algum linfonodo suspeito, né, alguma suspeita de metástase para linfonodo. E também a gente usa muito o ultrassom para auxiliar na punção, né,
na PAF, que é a punção aspirativa com agulha fina, que é justamente o exame que a gente pede para fazer a avaliação citológica, né? A avaliação das células desse nódulo, né? A citologia aspirativa desse nódulo, ok? Então aqui é para mostrar o ultrassom. O ultrassom, inclusive, é o melhor exame de imagem para a gente caracterizar a tireoide e os nódulos da tireoide também. Melhor do que tomografia ou ressonância ou qualquer exame um pouco mais um custo maior. Porque ela consegue realmente caracterizar bem a tireoide. Aqui a gente tem o istmo da tireoide, aqui tem o lobo direito da tireoide, e aqui o lobo esquerdo da tireoide, tá? Aqui no meio tem uma traqueia, então tem um corte transversal, né? Aqui é a musculatura do esternocleidomastoideo, né? Aqui é a carótida, a jugular, né? A artéria carótida comum, a jugular. Então, aqui é a mesma imagem, né? Aqui um gráfico, mas vocês veem que a traqueia, né? A tireoide envolve a traqueia aqui, e logo atrás eu tenho na região mais posterior o esôfago. Bom, então esse algoritmozinho é para a gente ver. Então, quando eu tenho um paciente com nódulo de tireoide, o que eu tenho que fazer? Primeiro, sendo ele a palpação ou a ultrassom, eu tenho que saber a anamnese, então, há quanto tempo que o paciente tem esse nódulo, se for uma coisa a palpação, se ele tem algum fator de risco específico, né? Se tem história familiar, se tem história de radiação na região do cabeça e pescoço, qual é o ritmo de crescimento desse nódulo, se o paciente tiver percebido alguma coisa. No exame físico, né? Fazer a avaliação, a inspeção, a palpação, né? E finalmente fazer a dosagem do TSH e o ultrassom se o paciente já não tiver com esse exame em mãos, tá? Como eu falei, a dosagem do TSH vai dividir aqui minha conduta. Então, se o TSH tiver aumentado ou normal, quer dizer, se o paciente tiver em eutireoidismo, que é o TSH normal, ou em hipotireoidismo, que é o TSH aumentado, eu posso prosseguir minha investigação e solicitar uma punção caso ela seja indicada. Então eu vou falar para vocês lá na frente qual é a indicação de punção, né? Mas em contrapartida, se o paciente tiver um TSH baixo, né? Se ele tiver em hipertireoidismo, então, o próximo exame que eu vou pedir aqui não vai ser uma punção. Eu tenho que solicitar uma cintilografia. Por que isso? Bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente. Porque o exame da cintilografia tem que ser solicitado nesses pacientes com TSH baixo. Mas vamos falar um pouquinho das características a ultrassom, né? Então, como eu falei para vocês, o paciente que tenha um TSH normal ou alto, né? Se o paciente estiver em eutireoidismo ou hipotireoidismo, eu tenho que prosseguir minha investigação e avaliar se há necessidade de fazer a punção da tireoide. Então, o que eu preciso saber para pedir uma punção? Quais são as características da ultrassom que conferem maior risco de malignidade para esses pacientes e que fazem com que eu tenha maior necessidade de fazer a punção. Então, as características de maior risco são quando o nódulo é hipoecogênico em relação ao parênquima, então é quando o nódulo é um pouco mais escuro em relação ao parênquima normal da tireoide, quando esse nódulo tem alguma microcalcificação, quando o nódulo tem margens irregulares, né, é um nódulo mais suspeito, quando o nódulo tem alguma extensão, extravasamento para a região extratireoidiana, quando tenho algum linfonodo a ultrassom suspeito, um linfonodo cervical,
próximo aquele nódulo na região paratireoidiana, né? E quando o nódulo é mais alto do que largo, né? Então, a altura, no caso da tireoide, é anteroposterior, quando o nódulo é mais alto, que é anteroposteriormente, do que largo, lateral. Bom, então isso aqui é para mostrar especificamente para vocês o que são essas características de maior risco. Então, a hipoecogenicidade é justamente, ó, o nódulo é mais escurinho em relação ao parênquima normal da tireoide. E isso é uma característica de maior risco para malignidade. Quando eu falo que são características de maior risco para malignidade, gente, não quer dizer que esse nódulo aqui é maligno, não, tá? Quer dizer que ele tem um maior risco, mas por isso, já que o ultrassom ele não serve para dizer se um nódulo é maligno ou se o nódulo é benigno. O ultrassom vai servir para me guiar, para saber se esse paciente vai fazer ou não uma punção. Quanto maior é a quantidade de características suspeitas a ultrassom, maior também é a necessidade de eu fazer punção nesse paciente, né? E quanto menos características suspeitas ou nenhuma característica suspeita esse paciente tiver nesse nódulo, menor também é a necessidade de eu pedir uma punção, né? De fazer uma citologia, tá? Então, a hipoecogenicidade é isso daqui, né? Um nódulo mais escuro, mais hipoecogênico em relação ao parênquima, tá? Quando o nódulo também tem margens irregulares, é outra característica suspeita. Então, aqui eu consigo ver a margem do nódulo, mas aqui em cima, ó, na região mais anterior, isso aqui se perde, né? Eu não consigo realmente definir onde é que está a margem do nódulo. Então, essa é outra característica que fala a favor de uma punção. Se o nódulo é mais alto do que largo, você vê que esse nódulo é bem mais alto do que largo, tá? E se o nódulo tiver a microcalcificação, que são esses pontinhos mais branquinhos mesmo, tipo da calcificação, permeando o nódulo. Nesse caso aqui, nessa foto, o nódulo tem mais do que uma característica, né? Suspeita, é um nódulo bem feio em relação ao ultrassom, porque é um nódulo que tem microcalcificação, tem áreas bem hipoecogênicas, né? E é um nódulo que eu não consigo definir quase nenhuma margem dele, né? Um nódulo bem irregular, com contornos bem irregulares e margens irregulares, tá? Então, é um nódulo mais suspeito ainda, porque tem várias características suspeitas. Então, era isso que eu estava querendo explicar, né? Então, quanto maior a quantidade de características suspeitas a ultrassom, maior é o risco de malignidade, né? Então, nesse caso, nessa primeira fileirinha aqui, eu tenho uma alta suspeita de malignidade, porque são nódulos que têm várias características suspeitas. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é um nódulo que tem microcalcificação, tem áreas hipoecóicas e tem margens irregulares, como aquele último que eu mostrei na foto para vocês, né? E esse nódulo aqui é hipoecóico e tem margem irregular, né? Então, esse nódulo aqui é mais alto do que largo e também é hipoecóico, então ele tem mais de uma característica. Esses nódulos aqui, nessa primeira fila, tem mais de uma característica suspeita. Então, são nódulos que merecem investigação, merecem punção, porque tem um risco maior de mais de 70% de serem malignos. Nódulos com risco intermediário são aqueles nódulos que só têm uma característica suspeita a ultrassom. Nesse caso, são nódulos aqui hipoecóicos, né? São nódulos que são hipoecóicos em relação ao parênquima, mas são regulares. Nódulo regular, hipoecóico. Nódulo regular, hipoecóico. Então, quando ele tem só uma característica suspeita, que no caso aqui é a hipoecogenicidade, que na verdade o valor preditivo positivo mais importante dessas características suspeitas é justamente a microcalcificação. A hipoecogenicidade é dessas características suspeitas todas com valor preditivo positivo mais baixo, né? Mais tranquilinho, digamos assim, né?
Então, você vê que o risco já cai para 10 a 20%, cai vertiginosamente. Muito baixo risco, o baixo risco, desculpa, é aquele paciente que não tem nenhuma característica suspeita a ultrassom. Aqui, por exemplo, é um nódulo hiperecóico, né? Aqui é um nódulo isoecogênico irregular, né? Então, são nódulos que não têm nenhuma característica suspeita. Então, o risco aqui cai para 5 a 10%. Nessa quarta fileira aqui, eu tenho nódulos que são de muito baixo risco. O que eu quero dizer com isso? Que os nódulos, além de não terem característica nenhuma suspeita, têm inclusive características de benignidade, que são aqueles nódulos que têm espongiformes, né, que são nódulos que têm áreas, são nódulos isoecogênicos entremeados por áreas de cisto, né, que são áreas anecoicas, tá? Então, basicamente, nódulos mistos, que são nódulos que têm áreas sólidas e áreas císticas entremeadas, dessa maneira, são nódulos mais frequentemente benignos. E o nódulo benigno, que a gente pode dizer que é benigno ao ultrassom, é um nódulo cístico, né? Que aqui eu tenho só coloide, né? Que é líquido, não tenho, esse aqui não tem célula nenhuma. Então, é um nódulo anecoico, que é um cisto, e isso aqui é benigno, tá? Não há necessidade de fazer punção diagnóstica aqui, ok? Bom, então esse gráfico é justamente para explicar isso. Quanto maior é a quantidade de características suspeitas a ultrassom, aqui no topo eu tenho linfonodo suspeito, invasão extracapsular, características suspeitas, então maior a necessidade de eu fazer a punção e maior o risco também de malignidade. Já aqui no outro extremo, eu tenho nódulo cístico, espongiforme, que são características de benignidade, então o risco de malignidade é muito menor e também a necessidade de punção também é bem menor. Bom, então quando que eu vou indicar a PAF? Se eu tenho um paciente com nódulo e TSH normal ou elevado, eu tenho que ver justamente o ultrassom e saber as características desse nódulo ao ultrassom. Né? Se eu tenho um paciente com alto risco ou risco intermediário, quer dizer, são os pacientes que têm, aqui o alto risco é que tem mais de uma característica suspeita, né, a ultrassom. E o risco intermediário é que tem só uma característica suspeita, no caso é a hipoecogenicidade, a mais comum que aparece no risco intermediário. Então, esses pacientes com ou mais características suspeitas a ultrassom só vão ter necessidade de fazer a punção se o nódulo estiver maior ou igual a 1 centímetro no maior diâmetro, ok? Já pacientes de baixo risco, que são aqueles pacientes que não têm nenhuma característica suspeita a ultrassom, o nódulo é ecogênico ou isoecogênico, esses pacientes só vão precisar fazer punção quando o nódulo for maior ou igual a 1,5 centímetro, né? Reparem aqui que quanto menos característica, menor o risco desse paciente, eu deixo para fazer a punção desses nódulos só se for um nódulo maior mesmo, né? Então, corte aqui para paciente de alto risco e risco intermediário é 1 centímetro. Já o ponto de corte para paciente de baixo risco é 1,5 centímetro. Para aquele risco muito baixo, que é aquele nódulo espongiforme ou nódulo misto, com características de benignidade, eu deixo para fazer a punção só se for um nódulo acima de 2 centímetros, né? E a mensagem importante é essa aqui. Se é um nódulo benigno, que é aquele nódulo puramente cístico, ou se é um nódulo muito pequeno, menor do que 1 centímetro, eu não vou puncionar. Não há necessidade de fazer punção em nódulos menores do que 1 centímetro. Mas vocês podem perguntar, professora, mas se eu tiver um nódulo
bem pequeno, menor do que 1 centímetro, mas foi um nódulo com características muito esquisitas, muito feias. Será que eu não devo funcionar? É um nódulo que tem microcalcificação, é um nódulo que é hipoecogênico. Pode, né? Mas a intenção de fazer esse ponto de corte de 1 centímetro é justamente evitar que a gente tenha muito falso, a gente tenha muita punção não diagnóstica, né? Porque quanto menor o nódulo no ultrassom, também é mais difícil para o médico que está fazendo essa PAF, né? Que está fazendo essa punção, realmente ter um material suficiente. Vai ser muito difícil fazer uma punção de um nódulo de 0,5 centímetro, né? E aspirar material suficiente para fazer diagnóstico. Então você acaba fazendo um exame que é invasivo, que é doloroso, né? E tendo um laudo insatisfatório, né? De uma punção insatisfatória. Então, para evitar esse tipo de punção, se colocou esse ponto de corte de 1 centímetro. Pode acontecer, até porque nódulos muito pequenos, mesmo malignos, vocês vão ver que câncer de tireoide muitas vezes tem uma evolução bem tranquila, é um tumor muitas vezes insidioso, de crescimento lento, então eu não vou dar alta para esse paciente com nódulo, né? Eu vou acompanhar ele com ultrassom. Então, caso aconteça desse nódulo crescer, e realmente for um câncer, ele vai crescer, eu pego ele lá na frente, né? E posso ter indicação de punção alguns meses depois, tá? Então, eu não vou deixar de fazer diagnóstico de câncer, eu só evito de fazer punções desnecessárias ou punções com citologia insuficiente, com material insatisfatório. Bom, então esse daqui é para mostrar um pouquinho da técnica da punção. O paciente faz isso na clínica, né, de radiologia, no ambiente ambulatorial, né, não precisa ser no ambiente hospitalar. O paciente fica deitado, né, com o pescoço hiperestendido, a cabeça estendida, e isso vai ser feito com uma agulha mesmo, uma agulha, e se faz um vácuo para fazer a aspiração. Então aqui é a punção guiada pela palpação, né? O médico está fixando um pouquinho a tireoide aqui com os dedos para fazer a punção. E aqui é a punção guiada por ultrassom, tá aqui o transdutor do ultrassom, tá? Bom, como que eu vou... Eu fiz a PAF, e daí como que eu vou interpretar esse laudo, né? Na PAF eu tenho esse sistema, que é o sistema de Bethesda, que serve para categorizar o laudo da citologia da PAF. Então, o Bethesda 1 é uma amostra que não foi suficiente, não foi diagnóstica ou insatisfatória, quer dizer, não consegui celularidade suficiente para dar um laudo, tá? O Bethesda 2 é o laudo de benigno. O Bethesda 3, 4 e 5 são os antigamente chamados de indeterminados, né? Que hoje em dia se diferenciou um pouquinho para categorizar em 3, 4 e 5. O 3 é chamado de atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado indeterminado e tem um risco menor de malignidade, de 5 a 15. Tem o Bethesda 4, que é neoplasia folicular, que tem um risco de 15 a 30%, e o Bethesda 5, que é o suspeita para malignidade, que tem um risco de até 75%. E o Bethesda 6, que é a citologia de malignidade, que muitas vezes é o carcinoma papilífero de tireoide que dá esse laudo, tá? Então, aqui para vocês entenderem, é como se fosse uma crescente, né? O Bethesda 2 é benigno, o Bethesda 3 tem um risco um pouquinho maior de malignidade, mas está próximo aqui do 2, então ele tem maior chance de ser benigno. O Bethesda 4 aumenta um pouquinho mais o risco de malignidade, o Bethesda 5 é o risco bem maior e o Bethesda 6 é o maligno, ok?
Bom, então vamos voltar aqui para a nossa avaliação, né, inicial. Nódulo de tireoide, eu fiz anamnese, exame físico, dosei TSH, avaliei ultrassom e esse TSH agora veio com TSH baixo, né? Então, se o paciente tem um TSH baixo, né, que se ele tem provavelmente um hipertireoidismo, o primeiro exame que eu tenho que avaliar, se eu devo fazer, não é a punção aqui, né? Então, o primeiro exame que eu devo fazer é a cintilografia. Por que isso, né? A cintilografia ela pode ser feita com iodo ou com tecnésio, porque eu tenho que saber se esse nódulo ele é hiperfuncionante ou não, tá? Nódulos hiperfuncionantes, nódulos que geram o hipertireoidismo, né? Nódulos autônomos, como vocês viram na aula de hipertireoidismo, eles são nódulos que são muito provavelmente benignos, né? Então, esse nódulo hiperfuncionante não vai precisar fazer punção. Então, por isso que eu faço a cintilografia, para evitar de fazer punção nesses pacientes. Então, se eu tenho um nódulo hipercaptante, tá aqui, ou hiperfuncionante, como vocês queiram chamar, ou um nódulo quente também, que a gente pode chamar assim, ele capta muito iodo, capta muito tecnésio, capta bem o radioisótopo, então eu não preciso fazer punção, porque eu sei que esse nódulo é hipercaptante e é hiperfuncionante, é um nódulo autônomo. A chance de malignidade dele é muito pequena, é um nódulo muito provavelmente benigno, então eu não preciso fazer a PAF, né? Não preciso fazer a punção e vou dosar o T4 livre, vou dosar novamente o TSH e vou tratar esse hipertireoidismo desse paciente conforme o protocolo de hipertireoidismo, tá? Já se esse paciente tiver um nódulo hipocaptante, né, se é um nódulo hipofuncionante, também chamado de frio, ou se ele for normocaptante, se ele capta o iodo ou o tecnésio igualmente o restante da glândula, então a gente chama de nódulo morno. Então, nesse caso, nódulo normofuncionante ou hipofuncionante, eles devem sim então, seguir o protocolo e fazer punção caso haja indicação a ultrassom, ok? Então, a mensagem aqui é a seguinte: se eu tenho um paciente com TSH baixo, um paciente com hipertireoidismo, a primeira coisa que eu tenho que saber é se esse nódulo que esse paciente tem, ele é a causa desse hipertireoidismo, se é um nódulo autônomo, um nódulo hiperfuncionante, hipercaptante, né? E eu consigo saber isso através da captação do iodo ou do tecnésio, né? Na cintilografia. Então, a intenção aqui é porque nódulos hiperfuncionantes, nódulos hipercaptantes, eles não são malignos, são benignos. Então, eu não preciso fazer punção nesses pacientes. Eu só vou fazer punção e só há indicação de fazer punção, de acordo com as características ultrassonográficas também, nos nódulos hipofuncionantes ou normofuncionantes, nesses pacientes com hipertireoidismo, tá? Então, então, de acordo com a minha PAF, né, a minha punção, eu tenho o meu laudo citológico, que é o laudo de acordo com o sistema de Bethesda. Então, se eu tenho um Bethesda 1, que é a amostra não diagnóstica ou insatisfatória, eu vou ter que repetir essa punção, né, para realmente, ou com a ajuda de um ultrassom, repetir para realmente tentar ter uma quantidade de células e uma quantidade suficiente de folículos para fazer o diagnóstico, né? Se eu tenho Bethesda 2, que é o benigno, então basta seguir esse paciente com ultrassom, ele tem um laudo de benignidade, e eu só vou precisar repetir a punção nos raros casos dos pacientes que têm um crescimento muito importante do nódulo ao longo do acompanhamento. O que é um crescimento muito importante do nódulo? É um crescimento de pelo menos 50% do volume, tá?
volume sólido do nódulo, volume da região sólida do nódulo, tá? Então, normalmente o nódulo de benigno, ele não tem esse comportamento de aumentar muito de volume, né? Nódulos benignos não crescem, ou quando crescem, crescem num ritmo muito lento. Claro que eles podem crescer, mas um ritmo bem lento. Por isso que se eu tenho um nódulo que está crescendo muito significativamente em pouco tempo, eu tenho que suspeitar e até repetir a punção, tá? Mas isso é menos comum de acontecer realmente. Um laudo de PAF maligno, que é o Bethesda 6, tem que ir para cirurgia. Onde a gente embola um pouquinho são nesses laudos indeterminados, tá, gente? Que é o Bethesda 3, 4 e o 5. O Bethesda 3 é uma punção que tem uma chance de malignidade um pouco mais baixa, né? De 15% no máximo. Então, dependendo de como for o ultrassom desse paciente, tenho sempre que lembrar vocês que a conduta vai se basear no resultado da punção, mas também eu tenho ultrassom na mão, né? Eu tenho ultrassom na mão. Então, se eu tenho aquele paciente que tem um ultrassom com características tranquilas, um ultrassom de um nódulo sem risco, né? E com Bethesda 3, eu posso considerar acompanhar clinicamente apenas com ultrassom, ou se eu tenho alguma dúvida, eu posso pedir para repetir a punção, tá? Se eu tenho um Bethesda 4, o risco pode chegar a 30%, então é um risco um pouco maior, né? 30 a 50%. Então, nesse caso, eu posso fazer o segmento clínico mais rigoroso, se o ultrassom me deixar, né? Se for um ultrassom um pouco mais tranquilo, ou eu posso encaminhar esse paciente logo para a cirurgia, tá? Esse asteriscozinho que eu coloquei nesses dois quadros, é porque hoje em dia já existe uma, um diagnóstico, né, molecular, né, nas citologias, que eu consigo ver alguns genes mais específicos, mais suspeitos para malignidade, né, na própria celularidade, no próprio laudo citológico, né. Agora são exames mais caros, são exames mais demorados, e que não estão disponíveis na rede pública, tá? Eu posso lançar a mão também do diagnóstico molecular dessas citologias, que tem alguns testes moleculares que se podem fazer para rastrear alguns genes que são mais suspeitos. Então, se o paciente tem alguns genes mais suspeitos presentes nessas células, então eu tenho um maior risco de malignidade e indico mais a cirurgia nesses pacientes. Nesses pacientes que têm laudos indeterminados, né? Tanto Bethesda 3 quanto Bethesda 4. Já o Bethesda 5 é um nódulo bem mais suspeito, pode chegar a 75%, como eu falei, de risco de malignidade. Então, nesses casos, eu não vou comprar a briga, né? Com 75% de chance, eu mando esse paciente logo para a cirurgia, ok? E o Bethesda 6 também, que é um maligno que o paciente vai para a cirurgia, tá? Bom, situações especiais. Então, o paciente que tem mais de um nódulo, o paciente que tem um bócio multinodular, eu não vou precisar fazer punção em muitos nódulos, né, gente? O paciente tem 3, 4, 5, 7 nódulos, eu não vou fazer 7 punções desse paciente, né? Coitado. Então, basta eu fazer punção ou do nódulo que seja mais suspeito, tá? Ou se não tiver nenhum nódulo mais suspeito do que outro, todos têm basicamente as mesmas características, eu vou escolher fazer a punção do maior nódulo, tá? Se tiver indicação de punção. Na gravidez, a gravidez é uma situação em que eu não devo me apressar em relação à avaliação de nódulos, porque como eu falei para vocês, o câncer de tireoide é um câncer muito benigno na maioria das vezes, né? Então, eu
posso optar por deixar para avaliar e fazer punção no final da gestação, depois, né, da resolução da gestação, depois lá no puerpério, ou se a paciente, a gente está vendo que a ultrassom do nódulo está crescendo muito, eu posso fazer a punção, e se for realmente câncer, é, o nódulo estiver crescendo, fazendo metástase, se for um câncer mais agressivo, o que não é comum na tireoide, a gente pode optar por operar essa paciente, né, fazer tireoidectomia no segundo trimestre da gravidez. Nódulos muito grandes, muito volumosos, acima de 4 centímetros, em geral também são cirúrgicos, tá, gente? Porque a acurácia da punção pode ficar diminuída nesses casos, já que é um nódulo muito volumoso, então eu posso aspirar uma região do nódulo que seja benigna e deixar passar alguma outra região do nódulo, né, já que é um nódulo muito grande, eu vou aspirar um volume pequeno, eu posso deixar passar alguma célula maligna e ter mais falsos negativos, tá? Então, por isso que esses nódulos têm menor acurácia, a punção, e são, em geral, cirúrgicos mesmo, tá? Em geral, nódulos tão grandes assim, o paciente já tem sintoma, né? Tem sintoma compressivo, alguma disfagia, algum incômodo, alguma, né? Alguma compressão realmente na região cervical. Bom, esse caso clínico eu vou passar um pouquinho, mas eu não vou ler agora para vocês. Vocês vão ficar com esse laudo, esse caso, um caso para indicar a punção, para a aula não ficar muito grande. Então, vamos falar sobre câncer de tireoide, tá? Bom, o câncer de tireoide tem aumentado muito em incidência nos últimos anos. Vocês veem aqui por essa curva que eu tenho a taxa para cada 100 mil pessoas, né? E os anos, né? A época da história. Então, vocês veem que a incidência de câncer de tireoide tem aumentado muito ao longo dos anos, né? Principalmente nesses últimos 10, 20 anos. Mas a mortalidade de câncer de tireoide realmente ainda persiste muito baixa, tá? Então, a grande questão aqui será que eu tive realmente um aumento de incidência de câncer ou, na verdade, houve basicamente só um aumento de diagnóstico, né? Naqueles pacientes de câncer de baixo risco, de mortalidade baixa, chamado overdiagnosis. A realidade é que as duas coisas acontecem, né? Eu tenho um maior diagnóstico de cânceres pequenos, que o paciente, na verdade, nunca ia saber se não tivesse diagnosticado e não ia morrer disso, mas também eu tenho uma maior incidência em algumas populações, principalmente nos mais idosos, ok? Bom, o câncer de tireoide basicamente se apresenta como um nódulo, né? Muito frequentemente com função tireoidiana, né? Com hormônios tireoidianos normais. Então a gente classifica ele como tumores de células foliculares, que são as células que realmente produzem hormônio tireoidiano, né? As células foliculares. Tem tumores de células parafoliculares, que são as células que produzem calcitonina, tá? E tem tumores de origem não tireoidiana, que são basicamente metástases, teratomas, sarcomas primários da tireoide ou linfomas primários da tireoide, que são bem raros, tá? Os mais comuns mesmo são os tumores de células foliculares, que são das células que produzem hormônio tireoidiano, que contabilizam mais de 90% dos cânceres de tireoide. São divididos em neoplasias bem diferenciadas, que têm bom prognóstico, e são, como eu falei, graças a Deus, a grande maioria dos tumores de tireoide, que são os tumores papilíferos e os carcinomas foliculares, né? O mais comum de todos é o papilífero e é o que tem o melhor prognóstico também, tá? E eu tenho umas neoplasias indiferenciadas de tumores
bem diferenciados da tireoide, que é o carcinoma anaplásico, que ele é muito raro, mas também é muito letal. Eu tenho carcinomas de células parafoliculares, como eu falei, que são as que produzem a calcitonina, e esse é o carcinoma medular da tireoide. Então, nesse caso, a calcitonina é que é utilizada como marcador do câncer do carcinoma medular, que também são menos comuns, contabilizam apenas 3 a 4% dos tumores tireoidianos. Bom, as neoplasias bem diferenciadas são o carcinoma papilífero de tireoide. A principal característica do papilífero é que a disseminação dele é para linfonodo cervical, então quando ele dá meta, ele dá principalmente meta cervical, então é uma disseminação linfática. Tem um crescimento lento, tem um bom prognóstico na maioria das vezes e tem predomínio mais em jovens da terceira a quinta década de vida. Já o carcinoma folicular, ele é um pouco mais agressivo do que o papilífero, tem uma disseminação hematogênica, né? Então a diferença é bem essa, a disseminação do folicular é hematogênica e do papilífero é linfática. E a idade é mais em pacientes mais velhos, acima de 40 anos, caracteristicamente pacientes com até mais idade, que têm nódulos de longa data. Bom, o tratamento para carcinomas de células de tireoide foliculares bem diferenciados é basicamente tireoidectomia total. Alguns pacientes que têm maior risco de recidiva vão fazer radioablação com iodo radioativo, né? Nem todos os pacientes precisam de iodo radioativo. Pacientes com baixo risco de metástase ou baixo risco de recidiva não requerem iodo radioativo. O iodo radioativo ele é usado já há muitos anos e basicamente o iodo é uma substância que é necessária para o bom funcionamento da tireoide, né? Ela forma os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. Então, como que funciona esse tratamento com iodo radioativo? Basicamente eu dou iodo para o paciente marcado com radiação, né? E essa radiação, quando entra dentro da célula tireoidiana, que a célula tireoidiana capta esse iodo, ela vai destruir, né? Vai fazer a destruição dessa célula e vai realmente eliminar qualquer resquício de micrometástase ou de tecido tireoidiano que tenha após a cirurgia, né? Após a tireoidectomia total. Então essa é a lógica do iodo radioativo. É eu eliminar qualquer tecido tireoidiano que ainda tenha residual na região cervical após a tireoidectomia total, né? Posteriormente, esse paciente vai fazer terapia supressiva com hormônio tireoidiano para manter o TSH baixo e manter uma supressão que a gente chama, manter as células tireoidianas sem estímulo do TSH. E eu vou seguir esses pacientes no acompanhamento, né, no follow-up com tireoglobulina, né, que é um marcador, nesse caso, da célula tireoidiana, o anticorpo anti-tireoglobulina, né, que é um exame que a gente pede para validar essa tireoglobulina, né, e a PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro, que é uma cintilografia em que eu faço a pesquisa para avaliar a captação, para avaliar que se tem alguma região que tenha célula tireoidiana no restante do corpo, para avaliar se tem metástase à distância, basicamente. Já o carcinoma de célula de neoplasias indiferenciadas, o carcinoma anaplásico, ele é um câncer muito mais agressivo, mais raro, muito mais grave, e ele é mais em pacientes idosos, após os 65 anos. Em geral, ele tem uma invasão, um crescimento muito rápido, com invasão precoce local,
tem um prognóstico muito ruim, uma letalidade altíssima, de quase 100% dos pacientes com carcinoma anaplásico, e uma sobrevida de até 1 ano no máximo, né? Esse paciente não responde, é uma célula muito indiferenciada, né? E não responde a iodo radioativo, muitas vezes não dá tempo de fazer uma tiroidectomia curativa, muitas vezes o tratamento é basicamente cirurgia para aliviar os sintomas compressivos, uma traqueostomia para evitar compressão traqueal rápida, o que acontece na maioria das vezes, e radioterapia local, né? Mas esses pacientes, eles têm metástases muito rapidamente, tanto localmente quanto à distância, e a principal causa de morte aqui é realmente por compressão traqueal e insuficiência respiratória aguda. As neoplasias das células parafoliculares são os carcinomas medulares da tireoide, né? Então, como eu falei, é outro tipo de célula, é a célula parafolicular, que é a célula que produz calcitonina. Eles são mais agressivos do que o papilífero e o folicular e se classificam em esporádico e familiar. Familiar é quando eu tenho realmente uma condição genética, uma mutação genética especificamente que predispõe ao carcinoma de tireoide, carcinoma medular de tireoide, tá? Essa mutação é no oncogene RET, tá? Então, em todo paciente que eu tenho um diagnóstico de carcinoma medular de tireoide, eu tenho que pesquisar essa mutação nesse proto-oncogene RET, porque se o paciente tiver essa mutação no RET, eu tenho que buscar os familiares também para essa mutação e às vezes até fazer uma cirurgia, uma tiroidectomia profilática nesses familiares, já que a chance de câncer é alta em algumas mutações do RET, tá? Funciona como aquele mesmo gene mutado para câncer de mama, o BRCA, tá? Se o paciente tem e os familiares também têm a mesma mutação, eu vou pensar em até fazer tiroidectomia profilática na família, tá? O tratamento aqui é cirurgia, é cirúrgico basicamente, é tiroidectomia total, às vezes com necessidade de esvaziamento cervical, já que é um câncer um pouco mais agressivo e dá mais metástase para linfonodo cervical. Não responde a iodo radioativo, já que não é célula folicular, né? Não é célula que capta iodo, é célula parafolicular, então não vai responder a iodo. E o segmento é com calcitonina, né? Que é o hormônio que é produzido por essa célula. A calcitonina é um hormônio que regula também a produção, o metabolismo do cálcio, tá? Um hormônio menos importante no metabolismo do cálcio, mas ele também faz esse papel de regular o cálcio sérico. Então é isso, gente. Se vocês tiverem algum questionamento, quiserem enviar para o Nupetec ou alguma dúvida em relação a essa aula, eu vou estar à disposição, apesar de estar à distância. Beijo a todos. Tchau, tchau.